Como é que é, Seekers? Bem-vindos a esta nova rúbrica de conteúdo que eu estou mega entusiasmado por estar aqui a partilhar convosco. É aquilo que eu mais quero fazer. Porquê? Porque eu acredito mesmo que para a nossa vida melhorar, nós precisamos de melhorar primeiro, certo? Todos nós queremos ter uma melhor vida, todos nós lutamos para ter uma melhor qualidade de vida, mas para isso acontecer, para nós termos melhores resultados na nossa vida, nós próprios precisamos de melhorar primeiro. E por isso, eu acredito que existem duas formas de aprender. Ou aprendemos com a nossa própria experiência, ou aprendemos com a experiência de outras pessoas, certo? Existem outras pessoas que têm as suas lições de vida e que se nós formos aprender com elas, conseguimos acelerar o nosso crescimento. E por isso, grande parte da minha semana é dedicada a aprender, é dedicada a crescer. Ou na minha própria experiência de vida, em que todas as semanas estou a experimentar coisas novas e uma vez por semana faço um check-in semanal em que reflito sobre as minhas aprendizagens, reflito sobre aquilo que está a acontecer na minha vida e percebo como é que posso melhorar neste check-in semanal. Ou então, num livro por semana, por norma é o livro que eu costumo ler, um livro por semana, estou a aprender com outras pessoas, com pessoas brilhantes, com pessoas que passaram anos, décadas a estudar sobre um assunto em particular ou a ter um conjunto de lições de vida e estou a aprender com elas para acelerar o meu crescimento. E o objetivo desta rubrica de conteúdo é simplesmente este. É estar a partilhar contigo as experiências que estou a fazer na minha vida para melhorar a minha vida e aquilo que estou a aprender, certas mudanças, as iterações, as melhorias que estou a fazer e partilhar aquilo que estou a aprender nos livros, nas conversas, nos podcasts que estou a ouvir também. Eu sou, se não me conheces, sou completamente obcecado por isto. Eu acho que a nossa vida pode ser uma aventura extraordinária que depende de nós torná-la realidade. E para isso nós precisamos de melhorar primeiro e precisamos estar constantemente a aprender com os outros e com as nossas próprias experiências de vida. A minha história começa aos 19 anos, quando decido sair da faculdade para começar a minha primeira empresa. Decido tornar-me num empreendedor. Isto surgiu porque na altura estava profundamente desmotivado na faculdade e vi uma oportunidade no mercado a fazer um trabalho de grupo na faculdade. Vi uma oportunidade no mercado de que as marcas querem criar publicidade mais verdadeira, mais real e para isso querem pessoas autênticas nos seus anúncios. E as agências tradicionais de modelos não estavam a conseguir dar a essas pessoas autênticas, em vez dos modelos tradicionais, e portanto decidi começar a minha própria empresa. Houve um dia em que tirei tudo do meu quarto, fui encontrar um investidor, encontrei a minha avó que me emprestou, que depois paguei-lhe com juros algum dinheiro para começar essa empresa, esse projeto, e foi aqui que eu me tornei um empreendedor. O que é ser empreendedor? Empreender é criar algo. É só isto. Um empreendedor é alguém que utiliza um conjunto de recursos para criar algo, certo? E neste caso, aquilo que eu queria criar era um projeto, uma empresa, que eu não tinha qualquer tipo de recursos, sem ser a minha motivação, a minha vontade de fazer. Tive que ir encontrar alguém que me emprestasse algum dinheiro, tive que ir encontrar pessoas que me ajudassem a colaborar. E um empreendedor é isto. Um empreendedor é alguém que tem uma visão do futuro que ainda não existe, certo? Ou seja, há algo no futuro que ainda não existe agora e eu acredito que é possível criar. E por isso eu vou me munir dos recursos necessários para criar essa visão, para garantir que essa visão é transformada em realidade. Um empreendedor é isto que faz, certo? Um Jeff Bezos tem uma ideia sobre o que é a Amazon e cria a Amazon. É alguém que tem uma ideia primeiro, que reúne os recursos necessários, que faz um plano para tornar essa visão em realidade e depois executa diariamente, certo? Ultrapassando os seus desafios e persistindo nas adversidades para tornar essa visão que tem para a sua empresa em realidade. Jeff Bezos, a mesma coisa. Walt Disney, a mesma coisa. As grandes empresas, tu estás a ver isto certamente ou num telemóvel, ou num computador, ou numa televisão, e isso surgiu de projetos que são empresas que partiram de uma ideia de um indivíduo, ou de um conjunto de indivíduos, que se muniram de um conjunto de recursos para simplesmente fazer acontecer. Ou seja, este é um mindset. O mindset do empreendedor é sempre este. Existe uma visão do futuro que eu tenho, que é melhor do que a realidade do presente, e eu vou tornar essa visão em realidade. Contudo, a nossa filosofia, a nossa forma de pensar, o nosso mindset é importante, mas não é suficiente. Precisamos também de um skill set. Precisamos também de ter a capacidade para lá chegar. Não basta eu saber onde é que quero ir e estar motivado para lá chegar, eu preciso também de saber como é que lá vou chegar. E este skill set eu não tinha. Eu estava a estudar gestão na Nova, saí para começar a minha empresa, no primeiro ano logo, e portanto eu não tinha este skill set. Então tive de ir aprender. Comecei a ler um livro por semana, lá está. Eu estava a aprender com a minha própria experiência, que é lento e demora algum tempo, é útil certamente, e há certas coisas que nós só aprendemos com a nossa própria experiência, temos que ir lá bater com a cabeça na trave para aprender. Mas há muitas coisas que nós podemos aprender com outras pessoas que já viveram antes de nós, que já estudaram antes de nós, que já aprenderam antes de nós. Então comecei a ler um livro por semana, comecei a fazer seminários, comecei a ir almoçar todos os dias, enviava mensagens no LinkedIn para convidar pessoas que me inspiravam, outros gestores, CEOs, empreendedores, para ir almoçar com eles, ir aprender com eles, conheci uma data deles, aprendi imenso. E isto permitiu-me ganhar um skill set de gestão, um skill set
de empreendedorismo, porque empreendedorismo não é só um mindset, há um skill set também. Mas, portanto, permitiu-me aprender este skill set e aplicar na minha própria empresa. E isto foi o que me levou de um miúdo que aos 19 anos estava desmotivado, o mindset empreendedor levou-me a criar esta empresa, que no princípio eu sinceramente achei que ia falir, passado alguns meses de começar e o dinheiro estava a sair da conta e não estava a faturar absolutamente nada. O único pensamento que me aparecia na cabeça era: vou falir, não tenho a mínima hipótese, vou ficar a dever dinheiro à minha avó, vou ter que voltar à faculdade, se calhar vou ter que voltar a fazer exames nacionais. O que é que eu vou fazer à minha vida? Desse miúdo, até perceber que para a minha vida melhorar eu preciso melhorar primeiro, não pode ser só com as minhas aprendizagens porque isso vai demorar tempo, tenho que ir aprender com as outras pessoas. Fui aprender com as outras pessoas, ganhei esse skill set e de 19 desmotivado, 20 começar uma empresa, 22 anos estava a fazer €500 mil na minha própria empresa, a trabalhar para mais de 30 países, para marcas como a Coca-Cola, a H&M, com celebridades como o David Beckham. E hoje em dia tenho a sorte, o privilégio de dizer que já distribuímos mais de €1 milhão pelos nossos agenciados, por pessoas autênticas, provavelmente como tu, que nunca pensaram em fazer anúncios e que nós lhes demos a oportunidade de o fazer. Porquê que eu te estou a dizer isto? Eu estou-te a dizer isto, estou-te a contar esta história para tu perceberes e para depois podermos encaixar isto na parte de vida. Ou seja, existe um mindset empreendedor, certo? Aquilo que já falámos, e existe um skill set também que é absolutamente necessário. Como é que nós traçamos objetivos? Como é que nós medimos se nós estamos a conquistar esses objetivos? Com que frequência é que nós devemos medir isso? Perguntas é que nós devemos fazer para percebermos como é que nós podemos melhorar? Como é que nós podemos identificar quais é que são os obstáculos que estão no nosso caminho? Certo? Como é que nós podemos descobrir qual é que é o nosso próprio propósito? Como é que nós podemos traçar estratégias para ultrapassar esses obstáculos? Quais é que são as várias componentes necessárias para nós, visto que o nosso mindset empreendedor é de existe uma visão melhor no futuro e eu quero torná-la realidade, qual é que é o skill set que nós precisamos de ter para transformar essa visão em realidade? E, portanto, seja traçar objetivos, seja medir indicadores de performance, seja fazer análise, seja identificar obstáculos, seja traçar estratégias, seja executar com consistência, seja fazer planeamento de execução, há um conjunto de competências que são absolutamente necessárias para qualquer empreendedor transformar a sua ideia numa realidade, transformar uma visão numa realidade. E aquilo que me aconteceu foi isto, ou seja, aprendi esse skill set, o mindset, apliquei e passei de um miúdo que achava que ia falir para um miúdo que estava a ter algum sucesso profissional. E aquilo que me aconteceu foi que eu estava a ter este sucesso profissional, mas por dentro sentia-me completamente vazio, sentia-me infeliz, não me sentia preenchido e não fazia ideia o que é que se passava. Até que fiz uma viagem para a Ásia, fui à Ásia viajar, fui 2 meses viajar, apercebi-me que eu estava totalmente focado na minha vida profissional, certo? Ou seja, eu estava a aprender sobre negócios, estava a aprender sobre como é que eu podia empreender, estava a ir inspirar-me com pessoas que eram extremamente bem-sucedidas no mundo do empreendedorismo, no mundo das empresas. Contudo, não estava nada focado na minha vida pessoal, não estava focado no meu bem-estar, nem estava focado nas minhas relações. E essas áreas estavam a sofrer. E aquilo que percebi foi que eu estava a ser bem-sucedido, mas não estava feliz. E isso não vale a pena. E, portanto, ainda por um momento, lembro-me perfeitamente de estar a escrever, se calhar para ser extremamente bem-sucedido tenho que abdicar de ser feliz. Depois lembro-me de riscar isso no meu caderno e de pensar, não, eu quero ser bem-sucedido na mesma, mas eu quero ser feliz primeiro. E então, aquilo que comecei a pensar foi, eu tenho que aplicar isto à minha vida. Mais ou menos nessa altura, um bocadinho antes, tinha lido um livro chamado Start With Why. Primeiro pergunto porquê, do Simon Sinek. Se nunca viste, aconselho-te imenso depois deste vídeo, ou deste áudio, vai haver uma talk do Simon Sinek chamada Start With Why. É uma TED Talk. E lembro-me perfeitamente de ler o livro que ele escreveu sobre o mesmo assunto, em que ele nos pergunta porquê. Porquê é que nós existimos? Quem é que nós somos? O que é que nós estamos aqui a fazer? E eu lembro-me isto foi tudo, foi num período temporal, assim, cerca de 1 ano, mas estava nesta introspeção de tentar perceber quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu estou infeliz, até que decidi que eu quero ser extraordinário e bem-sucedido na minha vida profissional, quero, certamente, provavelmente também queres, mas também quero que seja na minha vida pessoal também. Eu quero tornar a minha vida uma aventura extraordinária. Contudo, como é que eu vou fazer isto acontecer? Eu tive imenso tempo, tive anos a dedicar-me a aprender sobre como empreender no mundo dos negócios. E, eventualmente, aquilo que comecei a fazer, na altura não estava consciente, hoje em dia estou, mas na altura não estava consciente eu simplesmente comecei a aplicar o mesmo mindset, a mesma forma de pensar e o mesmo skill set e a mesma metodologia que aplicava a empreender em negócios,
comecei a aplicar isso em empreender na vida. A vida é uma tela em branco, certo? E todos nós somos obviamente influenciados pelas nossas circunstâncias, ninguém nega ao contrário. Contudo, a vida é o que nós fizermos dela, certo? Ou seja, todos nós recebemos cartas diferentes, mas é como um jogo de póquer. Toda a gente recebe cartas diferentes, mas não é o jogador que recebe as melhores cartas de póquer que ganha. É o jogador que sabe usar melhor o jogo, as cartas, a mão que lhe saiu. Por muito que nós sejamos influenciados pelas circunstâncias, a vida continua a ser uma tela em branco que podemos ser nós a decidir como é que nós queremos que ela seja, certo? Não é que isso vai acontecer do dia para a noite, mas se nós não partirmos desse princípio de que existe uma visão do futuro para a nossa vida que é melhor do que é que estamos agora, mesmo que já estejamos bem, certo? Se formos seekers, nós acreditamos que existe sempre uma próxima visão, existe sempre um próximo nível, existe sempre uma visão do futuro que é melhor do que é a que nós temos agora neste momento presente. Se existe essa visão, bora lá torná-la realidade. Se durante séculos nós tivemos pessoas espetaculares a aprender como é que nós podemos, num negócio, numa empresa, em tornar uma visão em realidade, como é que nós podemos aplicar exatamente o mesmo skill set? Claro que existem sempre algumas diferenças, existem algumas adaptações, mas existem muitos paralelismos. Como é que nós podemos pegar em pelo menos uma grande parte daquela filosofia, daquele skill set e daquela metodologia e aplicarmos isso na nossa vida? Certo? Porque nos negócios, nas empresas, nós temos que traçar objetivos, na nossa vida também. Nas empresas, no empreendedorismo de negócios, nós temos que identificar o que é que nos está a impedir de concretizar os nossos objetivos, certo? Temos que fazer essa análise. Na nossa vida também. Nós, no empreendedorismo de negócios, temos que, por exemplo, descobrir qual é o nosso propósito, descobrir qual é que é o motivo da existência daquela empresa. Na vida também temos que descobrir qual é que é o nosso próprio propósito, certo? Ou seja, praticamente, a metodologia do empreendedorismo, o skill set do empreendedorismo, o mindset do empreendedorismo é algo que nós podemos pegar e aplicar na nossa própria vida. Porque o empreendedorismo diz que nós podemos criar um projeto, certo? Existe uma visão que eu tenho para uma empresa que não existe e eu vou torná-la realidade. Na vida é exatamente a mesma coisa. Existe uma visão que eu tenho para a minha vida que ainda não é realidade e eu vou torná-la realidade. Como? A forma que eu utilizo para a minha própria vida é com o skill set e a metodologia de um empreendedor. Eu não sou psicólogo, eu não sou coach, eu não sou nada disso. Nem quero ser. Não é o meu objetivo, de todo. A vida e os negócios têm contextos diferentes, mas estruturalmente aquilo que nós devemos fazer para descobrirmos quem somos, criarmos uma visão para a nossa vida e tornarmos essa visão em realidade é a mesma coisa que descobrirmos qual é que é a gênese da nossa empresa, o que é que nós queremos que a nossa empresa seja e tornarmos essa visão em realidade. É transversalmente, estruturalmente, é muito semelhante. Portanto, nesta rúbrica de conteúdo, aquilo que eu vou fazer contigo é partilhar a minha jornada empreendedora. Só que não é a minha jornada empreendedora nos negócios, é a minha jornada empreendedora na vida, que é as minhas próprias aprendizagens e as aprendizagens que estou a aprender com outras pessoas no mundo dos negócios muitas vezes, mas em outras áreas também, e perceber como é que nós podemos criar uma melhor filosofia, um melhor skill set e uma melhor metodologia para realmente levarmos a nossa vida ao próximo nível. Se calhar uma parte de ti neste momento está a pensar isto faz sentido, mas pode estar um bocadinho overwhelmed ou defensiva a pensar mas eu não sou empreendedor, eu trabalho numa empresa, ou eu ainda estou a estudar. Ou pode estar a pensar mas eu não sou de gestão ou eu não gosto de números. Não tem nada a ver, ok? Não tem mesmo nada a ver. Eu vou-te explicar aqui agora em que é que consiste mesmo na prática isto, quais é que são os 3 pilares do empreendedorismo, deste skill set, para perceberes que não é assim tão difícil quanto isso e que, mesmo que não queiras ser um empreendedor no mundo dos negócios, podes ser um empreendedor na tua vida. Porque se tu pensares, tu és o empreendedor na tua própria vida, certo? É a forma que nós temos de olhar para a vida como um projeto, perceber que existe algo melhor na vida e que nós podemos tornar essa visão em realidade. Como é que o fazemos então? Existem 3 coisas, que são as mais fundamentais, são assim os 3 grandes blocos que compreendem a skill de empreendedorismo, seja para os negócios ou para a vida. Qualquer excelente empreendedor nos negócios tem que dominar estes 3 fatores e qualquer excelente empreendedor na vida tem que dominar estes 3 fatores também. Depois as aplicações podem ser ligeiramente diferentes, de acordo com o contexto do negócio ou de acordo com o contexto da vida, mas estes são os 3 grandes pilares. A primeira parte de todas é tu definires qual é que é a visão que tu tens para o teu projeto. O teu projeto pode ser a tua vida, pode ser uma empresa, pode ser um quadro. A primeira coisa é qual é que é a visão que tu tens para o teu projeto. Quem é que tu és? O que é que te torna diferente? O que é que te torna singular? Qual é que é a tua essência? E depois disso,
definir para onde é que queres ir. Porque imagina que sais de casa, metes-te no carro, sais de casa e não sabes para onde é que queres ir. O que é que vai acontecer? Vais andar em círculos, vais ser vítima das circunstâncias. De acordo com os semáforos, com os sinais de trânsito, com as outras pessoas, aquilo que vai acontecer é que tu vais simplesmente adaptar. Vais ser um gestor das tuas circunstâncias. Não vais ser uma pessoa que está a criar, de facto, algo que é seu de acordo com quem é. E, portanto, o primeiro passo, se nós queremos ser empreendedores, o primeiro passo de todos é definirmos a nossa visão. Que é, que tipo de vida é que eu quero criar? Que tipo de projeto é que eu quero criar? Esse é o primeiro passo. Se a primeira skill do empreendedorismo é descobrirmos quem somos e definirmos uma visão, acreditarmos nessa visão e estarmos motivados para conquistar essa visão, a segunda é estratégia. Porque por muito que nós saibamos quem somos, tenhamos uma visão definida do que é que nós queremos, sabemos onde é que nós queremos chegar, estamos motivados, acreditamos que é possível, se nós não sabemos como é que lá vamos chegar, não é por pensarmos e sonharmos com isso que isso vai acontecer, certo? Nós temos que perceber o que é preciso nós fazermos para lá chegarmos. É uma parte mais estratégica. Portanto, a primeira skill é visão, a segunda é estratégia. E, sinceramente, não é assim a parte mais difícil. A parte mais difícil é a primeira, que é a visão, que é nós descobrirmos quem somos. Nenhum de nós vem com um manual de instruções, certo? O Jeff Bezos diz que nós não escolhemos as nossas paixões, só nos cabe a nós descobrir, e eu concordo a 100%. Nós não escolhemos que queremos ser surfistas, temos que descobrir se isso é algo que reside em nós, certo? O Roger, que me está aqui a filmar, é videomaker, ele não escolheu que ia gostar de fazer vídeo, ele teve de descobrir isso dentro dele, através das suas experiências e das suas reflexões. Eu a mesma coisa, tu a mesma coisa, certo? Isto é mais difícil. A parte estratégica, por norma, nos negócios aí sim é um bocadinho mais difícil, mas na vida não é assim tão difícil, certo? Não é assim tão difícil nós percebermos o que é que nós devemos fazer para estar numa melhor forma física. Não é assim tão difícil nós percebermos o que é que nós devemos fazer para ter uma melhor relação com a nossa cara metade. São coisas que não são assim tão difíceis. Não nos são ensinadas na escola, mas aprendemos isso facilmente. O terceiro passo, que muitas vezes é o mais difícil de todos, é execução. Portanto, visão, estratégia e execução. Visão é nós sabemos para onde é que vamos, estarmos motivados para lá chegar, confiantes que vamos lá chegar. O segundo passo é estratégia. Como é que nós vamos lá chegar? O terceiro passo é realmente andarmos, é fazermos acontecer, porque se nós queremos chegar a um certo sítio, nós temos que andar até lá chegar. Numa empresa, se nós temos um projeto que queremos criar, certo? Se nós temos uma empresa que queremos fazer, nós temos que saber que empresa é que é, ou seja, temos que perceber quem é que nós somos e que tipo de empresa é que queremos criar, temos que definir quais é que são as estratégias para criar essa empresa e depois temos que executar essas estratégias, que muitas vezes não implica só nós, mas também outras pessoas estarem em colaboração connosco, trabalho de equipa, mas é executar no dia-a-dia, certo? Uns a programar, uns a filmar, uns a fazer design, uns a fazer análise financeira, cada um a fazer a sua coisa, mas é ao fazer que nós eventualmente tornamos essa visão em realidade. Na vida é exatamente a mesma coisa. Encarando a vida como um projeto, nós primeiro temos de definir qual é a nossa visão, depois temos que definir quais são as nossas estratégias, quais são os nossos rituais, o que é que nós vamos fazer para tornar essa visão em realidade e, por último, temos que executar, temos que fazer acontecer, certo? Temos que implementar as nossas estratégias. E esta é a parte, por norma, mais difícil, porque executar requer consistência, requer nós irmos contra o nosso mecanismo de conservação de energia, de sobrevivência, que nos faz ser um bocadinho mais preguiçosos, que nos faz não querer despender energia em atividades. A execução, por norma, se nós descobrirmos quem nós somos e soubermos o que é que devemos fazer, a execução é, por norma, o pilar mais difícil. Aquilo que eu vou fazer nestes próximos episódios é partilhar contigo, por norma, nestes 3 pilares, aquilo que eu estou a aprender com outras pessoas nos livros que leio um livro por semana, no mínimo. Eu até gostava de ler 2, vamos ver se consigo fazer isto aqui nas próximas semanas. Ler um livro por semana, semanalmente, no meu próprio check-in semanal, estar a refletir, estar a aprender, e vou partilhar contigo nestes 3 pilares dicas, ferramentas, metodologias, coisas que eu estou a aplicar na minha própria vida para que tu, se fizer sentido para a tua, possas aplicar também. É isto, espero que tenhas gostado, espero que tenhas tirado valor. Diz-me o que achaste nos comentários, diz-me se acreditas que alguma coisa pode ser melhorada, se querias ver algum tipo de conteúdo em particular, diz-me isso nos comentários. Gosto imenso de estar aqui contigo, isto é a minha rubrica de conteúdo preferida, porque é onde posso partilhar contigo as minhas próprias aprendizagens e vemo-nos em breve. Não te esqueças, make it count.